A palavra do dia 2705, transformação. A transformação é uma das forças mais poderosas e recorrentes em nossas vidas. Seja em um nível pessoal ou coletivo, a transformação é uma constante no processo de evolução. Ela pode ser algo tão simples quanto mudar um hábito ou tão complexo quanto uma revolução social, que altera os rumos de uma nação. Mas o que realmente significa transformar-se? O que a transformação representa, tanto no individual quanto no coletivo? Este é o grande tema que exploraremos ao longo deste texto. Vamos discutir a transformação como uma experiência inevitável e, ao mesmo tempo, profundamente pessoal. Ela é, em muitos sentidos, a essência do que significa viver, pois nada permanece exatamente o mesmo por muito tempo. Ao longo do processo, enfrentamos desafios, aprendemos e muitas vezes nos reinventamos. De certa forma, podemos até dizer que somos, em essência, uma coleção de transformações contínuas. Mas como abraçar essa mudança de maneira consciente, produtiva e saudável? Neste texto, vamos entender a transformação sob várias perspectivas: psicológica, filosófica, histórica, social e até científica. Vamos refletir sobre a resistência à mudança, as fontes de transformação e as consequências que ela traz para o nosso mundo. A transformação no nível pessoal. Transformação pessoal é, talvez, o tipo de mudança mais tangível e visível. Ela pode ocorrer em diversos aspectos da vida: na mentalidade, no comportamento, na saúde, na forma como nos relacionamos com os outros e até na nossa visão de mundo. Muitas vezes, essas mudanças acontecem de forma gradual, mas também podem ser repentinas e disruptivas, como uma decisão de vida que altera o rumo de tudo. O ponto de partida de toda transformação pessoal está na reflexão e na tomada de consciência. Quando enfrentamos uma crise ou desafio interno, somos forçados a olhar para dentro. Esse processo de autoanálise é fundamental, pois nos permite entender o que precisa mudar. Às vezes, a transformação pessoal surge após um grande sofrimento ou perda, mas também pode ser desencadeada por um desejo profundo de melhoria ou renovação. Aqui, o conceito de autoconhecimento torna-se vital. Conhecer as próprias fraquezas e forças é o primeiro passo para qualquer transformação significativa. Podemos citar vários exemplos de pessoas que passaram por grandes transformações, seja no campo da saúde mental, física ou até mesmo na reconstrução de suas carreiras. Um exemplo clássico é a história de pessoas que saem de um vício e começam uma nova vida, ou ainda indivíduos que passam por uma reinvenção profissional após uma crise. Cada um desses exemplos ilustra o quanto o processo de transformação pode ser doloroso, mas também profundamente gratificante. Não obstante, a resistência à mudança é uma das maiores barreiras que as pessoas enfrentam. Por mais que a transformação seja algo positivo, nosso instinto muitas vezes prefere a zona de conforto, mesmo que ela nos cause desconforto a longo prazo. A ideia de mudar, de abrir mão de velhos padrões e crenças, pode gerar medo e insegurança. É essencial entender as raízes dessa resistência para superá-la e iniciar o processo de transformação. Transformação social e cultural. A transformação não ocorre apenas no âmbito pessoal, mas também nos contextos sociais e culturais. As sociedades, assim como os indivíduos, estão em constante evolução. As mudanças sociais podem ocorrer de forma súbita, como resultado de uma crise ou evento marcante, ou podem ser mais graduais, como as mudanças nas normas culturais e comportamentais ao longo do tempo. Ao longo da história, inúmeras revoluções e movimentos sociais trouxeram transformações significativas para o mundo. Um exemplo claro disso são as revoluções industriais e tecnológicas, que mudaram completamente a estrutura das sociedades.
Também temos os movimentos civis e de direitos humanos, que transformaram o panorama social e político em várias partes do mundo. Cada um desses movimentos, impulsionados por pessoas que buscaram a mudança, foi um reflexo do desejo coletivo de transformação. Além das revoluções e movimentos sociais, a transformação cultural é um aspecto importante da mudança social. A forma como as culturas se adaptam ao tempo e ao espaço muda constantemente. A transição de valores tradicionais para valores mais modernos, como o avanço das questões de gênero, igualdade racial e liberdade sexual, exemplifica esse processo de transformação. A globalização e a tecnologia aceleraram ainda mais esse fenômeno, criando uma troca constante de influências culturais. Embora a sociedade em geral esteja sempre se transformando, há um fenômeno recorrente de resistência às mudanças, muitas vezes baseado em medos, preconceitos ou a ideia de preservação de uma identidade cultural ou social. As transformações que envolvem a quebra de estruturas de poder, hierarquia e normas estabelecidas muitas vezes enfrentam resistência, mas também são fundamentais para o progresso e a criação de um mundo mais justo. Transformação tecnológica e científica. A transformação tecnológica e científica é um dos maiores motores da mudança no mundo moderno. As inovações tecnológicas têm o poder de transformar radicalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos uns com os outros. A cada década, assistimos ao surgimento de novas tecnologias que alteram os paradigmas estabelecidos, mudando indústrias inteiras e criando novos mercados. A ascensão da internet, das redes sociais, da inteligência artificial e da automação tem redefinido como o trabalho é realizado. A transformação digital não é apenas sobre a criação de novas ferramentas. Ela está reestruturando as relações de poder, as dinâmicas do mercado de trabalho e até mesmo as questões relacionadas à privacidade e à ética. As profissões do futuro já estão sendo moldadas agora, e muitas das profissões tradicionais podem desaparecer ou evoluir para algo totalmente novo. A biotecnologia e as descobertas científicas na medicina também representam uma transformação impressionante no nosso modo de vida. Avanços como a edição genética, a medicina personalizada e os tratamentos inovadores estão mudando a maneira como tratamos doenças e prolongamos a vida. Mas, como em qualquer grande transformação, esses avanços também trazem dilemas éticos e filosóficos. Como devemos usar essas novas tecnologias de maneira responsável? Com a aceleração da transformação tecnológica, também surgem desafios significativos, como o aumento da desigualdade social, a exclusão digital e a perda de empregos devido à automação. Além disso, questões éticas sobre o uso de inteligência artificial e biotecnologia são debatidas por especialistas ao redor do mundo. Filosofia da transformação. A transformação não é apenas um fenômeno externo ou técnico. Ela possui uma dimensão profundamente filosófica. O conceito de mudança é central para muitas correntes filosóficas, como o pensamento de Heráclito, que afirmou que tudo flui e que a mudança é a única constante da vida. A transformação é vista como um processo essencial, não apenas para a evolução individual, mas para o entendimento da própria realidade. Em muitas filosofias espirituais, a transformação está ligada ao processo de iluminação ou autoconhecimento profundo. O budismo, por exemplo, enfatiza a ideia de que a verdadeira transformação só ocorre quando nos libertamos do ego e da ilusão. O autoconhecimento, a meditação e a introspecção são formas de facilitar esse processo transformador. No campo da filosofia existencialista, a transformação é muitas vezes associada à ideia de uma morte simbólica e subsequente renascimento.
Filósofos como Friedrich Nietzsche e Jean-Paul Sartre discutem a ideia de que o indivíduo precisa superar suas limitações e criar sua própria essência, abraçando a mudança e a incerteza. Uma das questões mais profundas que a transformação nos provoca é a busca pelo sentido da vida. Muitas vezes, é através de grandes transformações que conseguimos encontrar novos significados, propósitos e direções. É como se a mudança nos abrisse portas para realidades que antes não eram acessíveis, ampliando nossa visão de mundo. Conclusão. A transformação em seus múltiplos aspectos é uma das forças mais importantes da vida humana. Ela é inevitável, mas também pode ser buscada de forma ativa, consciente e dirigida. Seja na jornada pessoal de autodescoberta ou nas grandes mudanças que alteram o curso da história, a transformação é o motor que nos move para frente, muitas vezes desafiando-nos a abandonar antigos padrões e a abraçar o desconhecido. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever para ajudar o nosso canal. Muito obrigado e que essa palavra permaneça com você.